Essa especulação de que o Palmeiras quer contratar Everton Cebolinha do Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre a história e fala também do Flamengo, no meio de uma baita pressão com perseguição de torcedores até em festa de atleta rubro-negro. Bora te atualizar sobre o São Paulo tentando quebrar uma escrita incômoda dos últimos anos. Sábado péssimo para o torcedor do Corinthians, com eliminação no Paulistão e venda encaminhada de volante. Preciso falar também sobre o Vasco, Cruzeiro, últimas de mercado, as finais dos campeonatos estaduais neste domingo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Deixa eu só antes passar o recado. Sugestão pro domingo do palpitão do Nicola. Preciso de 4 resultados, fui bem no básico do básico pra gente ter bastante chance de ganhar, beleza? Preciso da vitória do PAOK contra o Asteras na Grécia. Preciso da vitória do Aros, que é líder do campeonato dinamarquês, diante do Lanterna. Vitória ou empate. Preciso da vitória ou do empate do Midland contra o Brondby. E preciso da vitória do União Saint-Gilloise ou do empate. Ele é o líder do campeonato belga. Se essa combinação muito óbvia acontecer, a gente pega uma odd de 2,18, ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Importante, vem agora. Se você clicar no link que está no comentário fixo, fizer seu cadastro na mais antiga parceira do Nicola, automaticamente esse bilhete, exatamente como eu sugeri, já aparece pronto para você, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Palmeiras só fará a segunda partida final do Campeonato Paulista como mandante, caso vá à decisão, se vencer o São Paulo por 4 gols de diferença. Caso contrário, e tivermos Palmeiras e Novo Horizontino na decisão, Palmeiras decide contra o Novo Horizontino. Se o São Paulo for o vencedor do confronto contra o Palmeiras, já dá para cravar que o jogo de ida acontece na casa do São Paulo e a volta será em Novo Horizonte. Fábio Matias, técnico da Portuguesa, acaba de recusar mais uma proposta. O treinador que já havia dito não para Ponte Preta, que disputará a Série B, recusou proposta do Guarani, integrante da Série C. Já Jesse Lingard, novo atacante do Corinthians, desembarcou na manhã desse domingo em São Paulo. Ele viajou para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato. É legal contar que o Lingard sonhava em estrear com a camisa do Corinthians já na final do Campeonato Paulista. Esse projeto foi descartado com a eliminação do time no Paulistão. Vou falar mais sobre esse tema um pouquinho mais para frente. Hora de te contar sobre as 7 finais de campeonatos estaduais marcadas para esse domingo. Tem muito jogo super importante, como por exemplo o Grenal. Grêmio e Internacional começam a decidir o título do Campeonato Gaúcho às 18 horas desse domingo, na Arena do Grêmio, partida de volta no outro domingo, no estádio Beira-Rio. No Campeonato Cearense, a final mais aguardada, Fortaleza e Ceará começam a decidir a taça às 18 horas no Castelão. Em Pernambuco, a final terá Sport Náutico, jogo de ida com quase 1.000 policiais na Ilha do Retiro, partida marcada para 18. Campeonato Paraense, deu óbvio, a decisão terá Remo e Paysandu. Paysandu com um dos times mais jovens da competição, primeiro jogo de ida às 17 horas. No Campeonato Catarinense, surpresa, não teremos vários dos grandes em Santa Catarina na decisão. O Barra, que foi campeão da Série D do Brasileiro do ano passado, é um dos representantes e enfrenta a Chapecoense, jogo de ida marcado para as 18. No Maranhão, Iape e Maranhão se enfrentam também a partir das 18 horas no Mato Grossense. Misto versus Luverdense às 17 horas. Nesse sábado tivemos 2 finais, partidas de ida dos estaduais. No Campeonato Paranaense, Operário e Londrina ficaram no 0-0. No Campeonato Alagoano, o CRB fez 3-0 no Asa no jogo de ida. Hora de falar sobre o Vasco da Gama com reunião pesada. Nesse sábado, véspera do confronto contra o Fluminense. Você sabe, o Vasco perdeu do Flu no jogo de ida por 1-0 e só passa para a final sem a decisão por pênaltis se vencer por 2 ou mais gols de diferença. Se o Vasco vencer por 1-0, leva a decisão para pênaltis, qualquer outro resultado e o Fluminense será o finalista. Pedrinho, presidente do Vasco, reuniu os atletas no centro de treinamento, sem presença de outros diretores, sem a comissão técnica. Um papo reto entre o presidente e os atletas. E o Pedrinho demonstrou muita chateação com o atual momento do time. Ele imaginou que, com, por exemplo, a saída do Fernando Diniz, a coisa melhoraria. Nada disso. O Vasco é hoje lanterna do Campeonato Brasileiro, muito perto de ser eliminado no Campeonato Carioca. E nesse papo reto do presidente com os atletas, o Pedrinho
Pedrinho cobrou, até porque tem garantido salários em dia, tem feito uma série de melhorias em relação à estrutura, o elenco tem sido melhorado, mas dentro de campo a coisa não funciona. Por falar em pressão, Paulo Henrique, lateral direito, foi cobrado duramente por representante de uma torcida organizada, tudo porque ele trocou camisa com o Neymar, lá na Vila Belmiro, depois da derrota do Vasco. Neymar, antes dessa troca de camisas, havia apontado o dedo e xingado torcedores cruzmaltinos. Sobre a busca do Vasco em relação a técnico, Arthur Jorge era o nome dos sonhos, mas está praticamente descartado. Pedrinho ainda cogita e busca treinadores portugueses antes de avançar com o Renato Gaúcho. Informação de bastidor é de que o Pedrinho não é muito afeito à ideia do Renato Gaúcho. Ele preferiria alguém mais estudioso, com bastante teoria, em vez de um técnico como o Renato Gaúcho, reconhecido por sua capacidade de gerir elenco. Hora de falar sobre o Cruzeiro, classificado para a final do Campeonato Mineiro. Decisão será no Mineirão, jogo único, Cruzeiro como dono da melhor campanha. Isso porque, na noite desse sábado, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre de novo. 2 vitórias. Tinha vencido na ida, venceu na volta. O triunfo desse sábado com gol de Caio Jorge, mais um do KJ. Mas a grande preocupação do sábado não foi nem com o resultado, mas sim com 2 atletas que saíram machucados. O Gerson no primeiro tempo e o Cássio no segundo tempo, ambos por conta de problemas no joelho. Resultado dos exames vai acontecer apenas nessa segunda-feira. A impressão dos dirigentes do Cruzeiro é de que não se trata de lesões graves e ambos devem estar à disposição para a final do Campeonato Mineiro, marcada para o próximo domingo. O adversário será conhecido nesse domingo, quando América e Atlético se enfrentam no jogo de ida. Entre esses times houve empate. Gerson sai aos 24 do primeiro tempo, depois de uma pancada. O Cássio acaba saindo na etapa final. Descrever também a euforia do Tite depois da vitória contra o Pouso Alegre, que parecia estar vencendo um baita campeonato. Isso reflete muito o atual momento do ex-técnico da seleção brasileira, bastante pressionado pela falta de resultados e também de desempenho. Hora de falar sobre mais uma zebra no Paulistão. Novo Horizontino está na decisão, a primeira participação do Novo Horizontino sob esse nome, Grêmio Novo Horizontino, na final do Paulistão. Lá atrás, como Grêmio Esportivo Novo Horizontino, o time de Novo Horizonte já havia feito uma decisão contra o Bragantino. Importante registrar que nos últimos 20 anos, o Campeonato Paulista teve 9 finais com a presença de um intruso, um clube que não faz parte daqueles G4 com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Novo Horizontino em 2026, o Água Santa em 2023, a Ponte Preta em 2017, o Audax em 2016, o Ituano em 2014, o Guarani em 2012, o Santo André em 2010, a Ponte Preta em 2008 e o São Caetano em 2007. Você acha que o Novo Horizontino tem alguma chance, seja contra Palmeiras ou contra São Paulo, jogos de ida e volta? Vale a lembrança de que o Novo Horizontino havia feito a melhor campanha na fase de grupos e chega para a decisão depois de bater com vitórias no tempo normal o Santos e também o Corinthians. Hora de falar sobre o sábado bastante ruim pro torcedor corintiano. Primeiro, pela eliminação do time no Campeonato Paulista. O sonho do bicampeonato foi pro espaço, depois da derrota por 1-0 para o Novo Horizontino, o gol marcado pelo Mike já na reta final do jogo. Outra partida abaixo do nível do Corinthians, que não tem se comportado bem. Exceção ao ótimo jogo contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, foi um Corinthians que acabou empurrando o Campeonato Paulista com a barriga. Passou pela Portuguesa, por exemplo, nos pênaltis, com direito a um gol no finalzinho, senão teria sido eliminado no Canindé. Contra o Novo Horizontino, nunca conseguiu ser melhor do que seu adversário e acaba caindo nas semifinais. Mas o final de semana não foi marcado apenas por essa má notícia. Corinthians encaminhou a venda de André para o Milan, como eu já havia contado para vocês no vídeo da manhã desse sábado. O André tem tratativas fechadas com o Milan e só aguarda pela assinatura do contrato feita pelo presidente Osmar Stabile. Negócio de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Esses bônus estão atrelados a jogar pelo menos 20 partidas com 45 minutos enquanto for atleta do Corinthians. O negócio com o Milan é sacramentado agora, mas ele só se transfere na metade do ano, até porque a janela do futebol italiano está fechada. Com 17 milhões de euros, o Corinthians fica com a sua parte com 103 milhões de reais. Isso porque vale a lembrança de que o André é dono de 30% dos direitos econômicos e está abrindo a mão. Dorival Júnior foi quem não gostou absolutamente nada da venda do André. Dá uma olhada nas frases do técnico depois da eliminação para o Novo Horizontino. Você vende o André a 3 dias do fim da janela e contrata quem? Ou você acha que vamos encontrar um novo André no terrão? Não temos.
Ele precisa ficar aqui e amadurecer para dar retorno técnico ao Corinthians. Eu não quero vir aqui, não quero vir para cá para a todo momento refazer equipes. Vim aqui para ganhar títulos. E aí o Dorival completa: nós queremos o retorno técnico ou financeiro. Se for apenas o financeiro, eu não faço parte desse processo, não quero perder ninguém durante a temporada. Fiquei com a impressão, com essa penúltima frase, de que eu não faço parte desse processo, de que o Dorival está até ameaçando deixar o Corinthians caso André seja negociado. E você, o que pensa sobre tudo isso? Eliminação para o Novo Horizontino, venda do André, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o clima no Flamengo é de tensão total depois dos vice-campeonatos. Para o Corinthians na Supercopa do Brasil, para o Lanús na Recopa Sul-Americana, perseguição. Nesse sábado, torcedores organizados foram até a porta do CT para tentar se reunir com atletas. Acabaram ignorados. O que deu para ver foram faixas contra os atletas, contra o Boto e também diretoria. Irritados, esses organizados, por não terem conseguido conversar com os jogadores, foram até a festa de Everton Araújo e tentaram mais uma vez contato com os atletas, acabaram sendo ignorados de novo. Viralizou um vídeo do presidente da principal torcida uniformizada do Corinthians mandando um áudio para os atletas dizendo que eles não seriam agredidos, mas que precisavam ouvir aquilo que a torcida tem para dizer. Dá para contar que Carrascal e Plata hoje são os principais alvos dos torcedores. E em meio a esse climaço, dá para dizer que o Flamengo mudou sua cartilha. E a partir de agora, jogadores que derem entrevistas polêmicas podem ser multados. Tudo porque nessa semana, depois da derrota para o Lanús, em casa no Maracanã, Everton Cebolinha afirmou que não deve ficar no Flamengo. Ele tem contrato até dezembro e deixou no ar a ideia de que não vai renovar esse contrato para ir embora. Pois bem, os dirigentes do Flamengo se irritaram, achando que ele disse algo muito polêmico, e estabeleceram uma nova cartilha dando conta de que aqueles que falarem algo que incomode, sem a combinação com a assessoria de imprensa, podem ser multados. A impressão que eu tenho é de que o Flamengo acabou se perdendo depois de tropeços em campeonatos de pouquíssima relevância. É bem verdade também que o time esqueceu de jogar bola. Futebol de 2025 ficou na temporada passada. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre tudo isso que eu contei, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que tenta voltar a uma final do Campeonato Paulista depois de 4 anos. Última participação do tricolor numa decisão foi justamente contra o Palmeiras, adversário desse domingo. O confronto desse domingo acontece na Arena Barueri. Em 90 minutos conheceremos o finalista que enfrenta o Novo Horizontino. São Paulo, desde 2022, quando perdeu o título do Campeonato Paulista na final para o Palmeiras, não fez boas participações. Em 2023, por exemplo, eliminado nas quartas de final para o Água Santa nos pênaltis. E em 2024, eliminação para o Novo Horizontino, quartas de final, mais uma vez nos pênaltis. Na temporada passada, eliminação para o Palmeiras, na semifinal, derrota por 1-0 em clássico polêmico no Allianz Parque. Para o confronto desse domingo, mesmo em gramado sintético, na Arena Barueri, as presenças de Lucas Moura e Calera estão confirmadas. O São Paulo vive melhor momento em bastante tempo, com vitórias em sequência, liderança do Campeonato Brasileiro ao lado do Palmeiras, mas com um adversário super complicado, que não perde dentro de casa há 9 jogos. Você tem palpite para São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Everton Cebolinha pode jogar no Palmeiras? Essa informação, que repercutiu como uma bomba nas redes sociais, agitou a torcedores do Palmeiras e também do Flamengo. Isso porque não é a primeira vez que o Palmeiras mira jogadores do grande rival. Aconteceu com Bruno Henrique, com Pedro e também com Gabigol. Nos outros 3 casos, o Palmeiras não conseguiu avançar nessas contratações. O Pedro acabou ficando mesmo com proposta de 20 milhões de euros. A oferta foi recusada pela diretoria flamenguista. Já Gabigol esperou pelo fim do contrato e acabou se acertando com o Cruzeiro, onde foi receber 3 milhões e meio de reais. O caso do Bruno Henrique, ele utilizou da proposta do Palmeiras para garantir um aumento salarial e a sua permanência na Gávea. Em relação a Cebolinha, depois da derrota para o Lanús, o atacante deixou bem claro que não fica no Fla para o próximo ano. Isso significa que ele já pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho. E o Palmeiras demonstrou interesse em contratá-lo, já havia sondado em janeiro. E a ideia é que esse pré-contrato seja assinado a partir de 1º de julho para que ele vire reforço
o Palmeiras a partir de 1º de janeiro de 2027. Com uma observação importante, se o Flamengo pagou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica, o Palmeiras pode contratá-lo a custo zero, sem ter de desembolsar qualquer centavo como pagamento para o rubro-negro. A saideira sobre Everton Cebolinha. Temporada atual de 11 jogos, 3 gols e 1 assistência. O fato de não jogar como titular frequentemente é o que mais o incomoda. E você, torcedor do Palmeiras, gosta do Cebolinha? Acha que ele seria peça importante? Você, rubro-negro, se incomoda com o fato? Já use espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!